nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Em que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, eu mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Paz, irmãos, que a paz seja com todos, amém? O pastor está se preparando ali. Eu vou fazer uma oração enquanto isso. Que Deus te abençoe na sua casa, que o Senhor possa estar iluminando a sua vida, amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia estar em tua presença, estar em tua casa.
como que nós queríamos, Senhor, que todos os nossos irmãos que estão em casa, que eles estivessem aqui conosco, Pai, no culto, como nós gostaríamos, como era antes. Mas eu creio que tudo é permissão do Senhor. Não caia uma folha de uma árvore, se o Senhor não permitir. Então, Senhor, que o Senhor venha cuidar do seu povo. Que o Senhor venha cuidar de cada irmão que está em casa. Que o Senhor venha, Pai, nos livrar de todo o mal. Pai, livra este irmão de toda doença, de toda enfermidade, de toda tristeza, de toda angústia, de toda depressão, de todo mal, Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer cura à tua igreja. Traga cura e tirapina ao Brasil, ao mundo. Espírito Santo, nós confiamos no Senhor. A nossa confiança, Deus, está em Ti. O Senhor controla tudo, o Senhor governa tudo. Tudo é permissão do Senhor. Então, Pai, que o Senhor venha abençoar este culto. Abençoe a palavra que o nosso pastor irá pregar nesta noite. Fala conosco, Jesus. Nós já sentimos a Tua presença neste lugar. Continua conosco. Fica conosco. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe. Continue conectado. Não deixe nada desprender você, o seu foco da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu vou estar passando para o nosso pastor. Obrigado, Léo. Paz, irmãos queridos, que a graça e a paz seja com todos os nossos amados irmãos. Eu louvo a Deus pela sua presença hoje aqui, né? Online. E eu louvo a Deus pela a fome que você tem da palavra do Senhor. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Quero que você, Léo já orou aqui, mas eu quero fazer mais uma oração com você. E se você puder, já abrir o livro de João, glória a Deus. 4, versículo de 7 a 8. 1 João 4, 7 a 8. Glória a Deus. Aleluia. Pai, te louvamos por esta noite maravilhosa em que nós estamos conectados com o Senhor, Pai, os nossos irmãos, a igreja do Senhor, nesses dias, dias em que nós temos colocado toda a nossa confiança no Senhor, colocado toda a nossa esperança no Senhor. E a palavra nos diz que todos aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Eu sei, Pai, que o Senhor está trabalhando neste período, que não há nenhum tempo que não seja frutífero, que o Senhor está permitindo, Senhor, que o Senhor está abençoando, que o Senhor está guardando. E Romanos 8, 28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Fala conosco nessa noite, que a Tua poderosa palavra venha nos instruir através do Teu Espírito, e que toda a escuridão, que toda a incompreensão da Tua palavra, a Tua palavra também nos revela que o povo do Senhor sofre porque lhe falta entendimento de muitas coisas, compreensão da Tua palavra. Que nessa noite toda a escuridão, todo o pensamento, toda a confusão na mente, na alma, no coração, possa ser dissipada pela luz da Sua palavra. Pai, eu sei que nesse exato momento existem irmãos que estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, mas eu tenho a certeza que a Tua palavra ela virá de encontro à resposta que o meu irmão precisa. Eu tenho certeza que aqueles que estão assistindo essa noite, essa live, nesse dia, buscando entendimento, buscando a compreensão da Tua palavra, para que o Senhor venha lançar a luz sobre esse pensamento, sobre este coração e sobre a vida desta família, do meu irmão que assiste com muita fome da Tua palavra, sede de conhecer o Senhor, de compreender as coisas que estão ocorrendo do mundo espiritual. A Tua palavra também nos diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças, os principados que operam nos lugares espirituais, as forças que lutam contra a nossa família, a nossa casa, contra o país, contra este momento. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa trazer luz e possa iluminar, Pai, o coração e a mente, e trazer alegria, e que toda tristeza, desânimo caia por terra. Agora nós tomamos posse da alegria do Senhor, que é a nossa força. Glória a Deus. Irmãos, quero nessa noite convidar você para ler a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, e o que conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nosso maior entendimento nessa noite
trazer esse entendimento à igreja do Senhor que Deus é amor. Existem muitas perguntas que permeiam o coração de muitas pessoas, até das pessoas que estão há muito tempo na presença de Deus. E nós falamos hoje que muitas vezes sofremos por falta de entendimento, mas a palavra hoje que nós lemos de 1 João 4, de 7 a 8, diz que você precisa e eu também entender que Deus, Ele é amor, amém? Deus não tem prazer no sofrimento, Deus não tem prazer no castigo, Deus não tem prazer nas lutas. A palavra diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E nessa noite nós vamos falar de um assunto importante para compreendermos a palavra de Deus. Será que Deus castiga? Amém, irmão? Será que Deus castiga as pessoas? Deus, Ele castiga os homens? Será que Deus disciplina os seus filhos? A resposta é uma resposta clara, mas nós vamos entender melhor aqui dentro da palavra de Deus. Sim, Deus castiga. Sim, Deus disciplina os seus filhos amados. É uma grande verdade. Mas aí você encontra pessoas que estão sofrendo de uma dificuldade, de uma luta, de uma enfermidade. E a maioria das pessoas dizem: por que será que está passando por essa luta? Por que será que está sofrendo desse jeito? Será que é um castigo de Deus? Será que Deus castiga? Eu acredito, irmão, e a palavra diz isso, uma grande verdade, é que quanto mais os homens se afastam de Deus, que é a fonte da vida, mais eles entram em sofrimento, mais passamos por lutas. Quanto mais distante ficamos de Deus, que é a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte da luz, mais a escuridão desse mundo invade a nossa vida e a nossa família. Nós vivemos em um mundo imperfeito, cheio de maldição, cheio de coisas ruins. Até o mestre disse: o mundo jaz no maligno. Nós vivemos em um corpo de imperfeição, um corpo que falha, um corpo de morte. Mas a palavra do Senhor diz que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a graça e o favor de Deus se manifesta na nossa vida. E muitas pessoas que estão vivendo, doenças e lutas, por exemplo, na sua área da saúde, e até encontramos pessoas que pensam dessa maneira: olha, deve estar pagando o pecado, deve estar, como se diz, ele está pagando na vida aquilo que fez. Hoje nós vamos estudar os muitos aspectos que a palavra de Deus diz. A palavra diz, por exemplo, em João, que Deus é amor. Se nós queremos entender Deus, se queremos, amém, irmão, entender a palavra de Deus, nós precisamos olhar para Jesus, porque Jesus é a expressão perfeita do amor de Deus. Você vê que Jesus veio ao mundo e Ele veio e curou todos os que foram até Ele. A palavra diz que nenhum dos que foram até Ele que não foram curados. Então a vontade de Deus é que todos sejam curados. E a palavra diz que todos os que vieram a Jesus, de maneira nenhuma Ele lançou fora, mas Ele libertou, Ele curou. Essa é a grande verdade. Jesus veio, e o Espírito Santo, para uma obra: curar, trazer vida e vida abundante em todos os aspectos da vida do homem. Mas eu quero ler com você alguns textos e também compreendermos. Deus castiga os seres humanos e Deus repreende os seus filhos amados, porque você e eu sei que você é alguém amado de Deus, você ama Deus, você é um filho amado de Deus. E umas pessoas me perguntaram: se Deus ele é poderoso, onipotente, por que é que Ele não prende os demônios, não acaba de vez com o diabo e encerra o sofrimento humano? A grande verdade é que se Deus amarrasse todos os demônios e prendesse o diabo, ainda assim o mal não seria eliminado da face da terra, porque a palavra de Deus diz também que existem homens maus
Existem pessoas que têm prazer em sofrimento, em vingança, pessoas que têm prazer em fazer o mal, porque na verdade, amém, irmão, estamos em um mundo contaminado pelo mal, e tudo isso por causa da distância de Deus. Mas quero que você leia, por exemplo, livro de Isaías, glória a Deus. Livro de Isaías, ele diz, capítulo 5, se você quiser acompanhar, glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 12, e vamos ver se está certinho aqui. Isaías 12, 5 e 6, versículos 5 e 6. Esse texto é muito revelador, irmão, porque nos fala de uma verdade que é importante nós compreendermos. Livro de Isaías, deixa eu só achar aqui também. Isaías 12, 5 e 6. Para nós compreendermos certinho o que quer dizer isso. Isaías, deixa eu ver se está batendo meu texto aqui. Desculpa, irmãos, um minutinho. Tenha paciência aí. De 5 a 6. Jeremias, na verdade. 12. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é contra as suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor, e darei ordem para que lhe roube as presas e tome despojo e ponha para ser pisado aos seus pés, e jogue-se a lama. Aqui diz, irmão, nesse texto, preste bem atenção, que Deus algumas vezes utilizou a nação de Israel para castigar os povos que eram idólatras, e algumas vezes Deus usou os povos que eram idólatras para castigar Israel, quando Israel falhava, cometia pecado, caía em pecado. A palavra também diz aqui, em outro texto, glória a Deus, que diz, Gálatas 6, não se deixe enganar de Deus. Gálatas 6, 7, não se deixe enganar, de Deus ninguém zomba, pois o que o homem semear, isto também ele colherá. Você achou aí? Amém, irmãos? De Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem plantar, ele também irá colher. Isso, irmão, é uma lei espiritual tão clara. Nós vemos isso acontecendo o tempo inteiro, e o livro de Gálatas, ele relata isso, e ele fala sobre esse aspecto, que aquilo que as pessoas fazem durante o tempo da sua vida, elas vão ter o reflexo, elas vão colher aquilo que plantou. Isso é uma lei espiritual, e uma lei que ela vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Por exemplo, nós vemos pessoas que estão se achegando a Deus, e elas vieram, de repente, pessoas que estiveram envolvidas com vícios, tiveram nas suas vidas envolvimento com vícios e coisas que destroem o físico. Ainda que elas aceitem a Jesus, ainda que elas entreguem as suas vidas para o Senhor, que Deus perdoe os seus pecados, ainda assim, as consequências vão acompanhar a vida da pessoa. As consequências físicas. Muitas pessoas foram libertas dos vícios, mas tiveram a sua saúde comprometida. E essa reação, apesar de serem perdoadas por Deus, de começar uma vida nova, muitos vão carregar essas consequências na sua vida
e no seu corpo e os reflexos desse tempo. Muitas pessoas cometeram erros, né? Estão de repente comprometidas com a justiça, ainda que aceitem a Jesus, ainda que venham para o Senhor, as consequências vão acompanhar a sua vida, as consequências, e como todos os filhos que cometem erros, assim também muitas pessoas ficarão marcadas na sua vida pelas consequências do pecado. Por isso Paulo ele nos adverte: filhinho, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês terão um advogado diante de Deus, que perdoará os seus pecados. Deus perdoa os nossos pecados, mas muitas consequências, elas vão nos acompanhar, né? E é interessante nós estudarmos a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus, eu quero que você leia essa palavra também comigo. E esse texto, deixa eu ver se eu encontro aqui certinho, porque está meio... Nós vamos ver esse texto. Deixa eu ver aqui. Hebreus 12, de 5 a 11, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como filhos? Filhos amados, filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, e recebendo com disciplina a repreensão do Senhor. Deus trata vocês como filhos. Qual, pois, pai que ama o seu filho e não o disciplina? Se vocês são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos ilegítimos, mas são filhos legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e a nós nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim possamos viver. Versículo 10: nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo o que lhe parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que sejamos participantes da sua vida e da sua glória. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no primeiro momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz em nós um fruto de justiça e de paz, aqueles que por ele são exercitados. Glória a Deus. Esse texto de Hebreus 12 fala, irmão, sobre exatamente isso. Não existe pai que ame os seus filhos, que não discipline os seus filhos. Quanto mais o pai que nos ama, também durante o período da nossa vida, vai exercer disciplina sobre nós. Existia até um caso de uma mãe, eu ouvi isso, porque agora a palavra diz isso em Provérbios, que nós devemos sim repreender os nossos filhos, e até usar, logicamente sem espancamento e sem violência, utilizarmos a vara, né, no lugar devido, para, irmão, repreendermos e ensinarmos. Fala sobre Provérbios, eu quero ler com você também. Provérbios 23:1 diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigar com a vara, nem por isso ela morrerá. Provérbios 23 contraria um princípio da psicologia moderna, que condena a repreensão física, contrariando o que Deus nos ensina. Não estamos dizendo para espancamento, mas a verdade é, irmão, que quando as crianças, quando pequenos, devemos ser repreendidos sim com amor, mas também
como diz a palavra aqui, com uma certa severidade, para que a criança venha despertar. E esse princípio de Deus, como eu disse, o princípio hoje, nós temos até leis que falam sobre isso, não é para espancarmos, mas a lei hoje, ela nos diz que não devemos mais utilizar essa disciplina física. E nós vemos os dias de hoje, né, meu irmão? Tudo que nós estamos vivendo, e a rebeldia causada pela não repreensão. E a palavra de Deus diz que nós devemos sim, no tempo certo, como pais, ensinar os nossos filhos. Eu me lembro até de um caso, né, que eu vi, que uma mãe dizia: mas pastor, agora, né, a lei não permite que eu discipline os meus filhos, mas eu prefiro ir presa e disciplinar os meus filhos, para que quando eles forem homem, eles não sejam presos. Então prefiro ser preso do que eles sejam presos quando crescer, né? Também lembro de um outro caso, de uma mãe que visitava o seu filho numa penitenciária. Eu vi isso, e conforme aquele filho visitou a sua mãe, o menino puxou a mão para dentro da grade e o moço começou a morder a mão da sua mãe. Precisou alguém tirá-lo dali, e ele dizia: se essa mão tivesse me repreendido, me ensinado, hoje não estaria aqui. Então, hoje Deus nos traz essa palavra sobre a importância e também o conceito de ver Deus como Pai. Porque se nós, como Pai, que amamos nossos filhos, muitas vezes somos obrigados a repreendê-los, falar. Às vezes você fala: filho, não faz isso, não faz aquilo, né? Como você e eu já experimentamos isso na nossa juventude, né? Eu, por exemplo, louvo a Deus, o meu pai, ele trabalhava, né? Ele tinha climatização de frutas, e lá em casa, quando era muito pequeno, ele tinha um barracão, e eu subia no barracão, e por muitas vezes ele disse: menino, desce daí, se você cair desse barracão, você vai se matar. E por muitas vezes ele tentou conversar comigo. É sobre isso que nós estamos falando, né? Mas um dia ele pegou um talo de banana, né? Um talinho de banana, e ele mirou bem para mim, né? E eu estava lá pendurado, só que ele olhou, eu estava em cima de uma pilha de banana verde, né? E aí, já que ele tinha tentado muitas vezes me alertar com palavras, como muitas vezes Deus tenta falar conosco, aí aquele dia, ele, por amor de mim, pegou o talo como bumerangue e lançou o talo, né? E me acertou bem de cheio. Aí eu caí, né? Saí do caibro pendurado e caí em cima da pilha de banana, até perdi o ar. Mas a minha mãe ficou assustada: mas vai matar o menino? Eu falei: não, fica tranquilo, ele está bem amortecido, né? Só eu sei o quanto doeu a bananada nas costas, né? Mas eu louvo a Deus por aquele talo de banana que salvou a minha vida. Então, irmãos, hoje nós estamos falando sobre Deus, um Pai amoroso, mas que no período da nossa vida, nós, como filhos amados, somos repreendidos pelo Senhor, e muitas vezes somos disciplinados, né? Sim, no tempo da nossa vida, alguma coisa que alcança a nossa vida e nos faz refletir e pensar naquilo que a palavra do Senhor diz. Porque a palavra do Senhor diz que a repreensão, né, a disciplina é importante. Mas muitas pessoas, nós encontramos pessoas dizendo assim: mas será que aquela pessoa está sendo acometida de uma enfermidade ruim, porque Deus está castigando ela? Deus está... Não, irmão, é como eu entendo isso, a palavra do Senhor. A palavra diz que nós vivemos num mundo mau, cheio de maldição, no corpo da morte. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais vivemos a nossa vida longe de Deus, acredito, o mal nos alcança. Quando nós estamos perto de Deus, ainda no mundo mal, num corpo de enfermidades, quando nós estamos perto do Pai, e nós procuramos andar da maneira que o Senhor Deus nos ensina, eu creio nisso, que o favor de Deus, a graça do Senhor é liberada sobre nós. Nós somos socorridos, somos alcançados por Deus. Mas eu também creio naquilo que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 11. Esta palavra nós ministramos à igreja do Senhor, ao povo de Deus. E é um alerta para o povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 31, a palavra diz aqui, porque na ministração da ceia, versículo 31 diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, nunca seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos também repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esta palavra diz que muitas vezes Deus repreende os seus filhos amados, né? E muitas vezes repreensões pesadas até, para parar o ciclo de pecado e de mal que está acompanhando a nossa vida. Algumas vezes sim, filhos de Deus que conhecem a palavra, mas que têm uma vida de rebeldia sim, permanecem em pecado, maltratam suas famílias. Estou falando de gente de Deus, homens e mulheres de Deus, que participam de ceia, que estão na igreja, mas que durante o tempo da sua vida como filhos de Deus, eles agem de uma maneira ruim, perversa, causando dor, causando mal a filhos, a esposa. Um exemplo, né? Homens que conhecem a palavra de Deus, mas traem, enganam, fazem a família sofrer, e muitas vezes permanecem na igreja, e anos permanecem nessa situação, até que um dia vem uma situação ruim, e a vida deles é paralisada, o mal alcança a vida deles, e eles nesse período em que estão doentes, em que estão passando por um problema, Deus permite os problemas, as lutas, para que nesse período ele venha a se arrepender. Até mesmo as doenças ruins, eu acredito, irmão, até doenças que levam pessoas à morte, pessoas que estiveram muito tempo na presença de Deus, ouviram a palavra de Deus, mas andaram totalmente contrário, são acometidos de repente de situações que vêm sobre a vida deles, e naquele período da luta e da enfermidade, eles se arrependem, voltam para Deus, e de repente não são curados, mas são salvos, porque se a pessoa é curada, muitas vezes eles voltam ao mesmo ciclo de mal, de pecado. Então, muitas vezes Deus repreende seus filhos amados duramente, para que eles não se percam. Muitas vezes, irmão, nossos filhos, nós vemos que eles estão encaminhando para um lado muito terrível, muito difícil, que o fim daquela história vai ser terrível. Então nós os disciplinamos de uma forma mais rígida e mais forte, para que eles possam ser salvos daquela destruição. Então a pergunta é: Deus disciplina? Deus castiga muitas vezes? Sim. Eu acredito que um dos maiores castigos que Deus permite o homem passar, Romanos 1 diz que Deus entregou algumas pessoas ao seu próprio desejo. O maior castigo que uma pessoa pode ter na vida é Deus entregar ela ao seu próprio coração, às suas vontades, entregar a ela a sua vida, aos seus caminhos, e ela descobrir lá na frente que tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela quis, tudo aquilo que ela quis realizar, não trouxe nenhuma alegria, antes trouxe um vazio na sua alma, e afastou de Deus. Hoje essa palavra é uma palavra de reflexão, pesada sim, mas dentro da palavra do Senhor diz, como nós lemos Gálatas 6:7, diz que tudo que o homem fizer nessa vida, ele vai ter as suas consequências. Lógico que a vontade de Deus, irmão, preste bem atenção, a vontade de Deus, a obra do Espírito Santo, Deus veio nos trazer uma vida com abundância, uma vida com alegria, nos proteger desse mundo mal. Mas hoje nós estamos respondendo aqui algumas perguntas que as pessoas fazem. Mas será que Deus castiga alguém? E nós estamos trazendo essas respostas segundo a palavra do Senhor, que assim como nós amamos nossos filhos e repreendemos durante o período da nossa vida,
Deus também muitas vezes vai nos repreender, e às vezes duramente. Por exemplo, como estamos dizendo aqui, a ceia fala sobre essa questão. E muitas pessoas ouvem, chegaram-se a Deus, receberam Jesus como Senhor, receberam a palavra, mas continuam ainda da mesma maneira, né? Dos mesmos ciclos de vícios e pecados. E a palavra do Senhor diz que Deus amoroso, Ele muitas vezes permite que sejamos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Quero só lembrar o maior castigo que nós vemos na palavra de Deus foi o que o Senhor Deus permitiu que o seu Filho amado passasse por amor de nós, mesmo Jesus não tendo pecado, mas Ele foi castigado no nosso lugar, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos compreender o peso do pecado. Porque, irmão, o tempo da nossa vida é muito curto, passa muito depressa. E Deus nos chamou você, chamou a minha vida para estarmos perto dEle. E o projeto maior do Pai é nos levar à vida eterna. E nos abençoar nessa terra, claro. Nos socorrer. A palavra diz que Jesus, Ele curou todos os que vieram até Ele. Mas o plano maior de Deus é, durante o período da nossa vida, nos preparar para as coisas da eternidade. E se você ler a palavra do Senhor, você vai compreender que muitas vezes as coisas que estão ocorrendo na sua vida e na nossa vida, por exemplo, as pessoas estão dizendo muito nesses dias: será que o que está acontecendo hoje com a humanidade é um castigo de Deus? É uma repreensão de Deus? A grande verdade é, meu irmão, que uma grande parcela dos homens se esqueceram de Deus, do Criador, se esqueceram de render graças a Deus, esqueceram da sua palavra, se afastaram de Deus. E, irmão, eu creio que tudo e todo o mal que está acontecendo hoje é um reflexo da separação dos homens de Deus. Mas também vejo nesses últimos dias muitos filhos de Deus amados que estavam dormindo e entraram em aperto financeiro, muitos até em aperto de saúde. Eles estão sendo despertados pelo Pai amoroso, para não sermos condenados com o mundo. Essa é uma grande verdade. E aí olhamos para dentro de nós e analisamos como nós estamos vivendo a nossa vida com Deus, sabendo que sim, Deus repreende seus filhos amados, sabendo que 1 Coríntios capítulo 11 diz que muitos que vivem na presença de Deus só vão ser aperfeiçoados e vão deixar o pecado e vão viver uma vida mais próxima de Deus quando estiverem enfermos e quando estiverem em aperto. Irmão, que nós possamos olhar para nós mesmos e possamos, como filhos amados, olhar a maneira que nós estamos vivendo diante do Pai. Como eu disse para você, né? A minha experiência dolorosa, mas que hoje, meu irmão, eu nunca mais, até de olhar para um forro, né? Eu tenho medo hoje, porque o meu pai me ensinou que eu deveria tomar cuidado com essa vida tão preciosa que eu tenho. E aquela repreensão que aos meus olhos parecia muito dura, hoje eu entendo. Então, meu irmão, nesse momento, nessa palavra que nós estamos lendo, nesse entendimento que nós estamos recebendo de Deus, 1 João capítulo 4, 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus e não é de Deus, porque Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Hoje nós falamos uma palavra, amém, irmão? Sozo, no grego quer dizer salvação. E nós, o tempo inteiro, o papel da igreja, meu e seu, irmão, é tentarmos converter o mundo e convencer o mundo
que o mundo está correndo um grande perigo: viver longe de Deus e viver longe dos padrões do Pai da eternidade. Nosso trabalho é dizer às pessoas: olha, se aproxime de Deus, viva, se achegue à palavra de Deus, aprenda de Deus, aprenda a sua palavra no tempo da sua vida, porque vai chegar o momento em que a nossa vida humana se encerra, e a palavra de Deus diz que nós vamos ter que dar conta a Deus de tudo que nós fizemos por nosso corpo mortal, por meio do nosso corpo mortal. Hoje essa palavra é um pouco dura e de uma realidade muito forte, de responder uma pergunta. Deus castiga, irmãos. Gálatas diz que o homem, por tendo conhecido Deus, Romanos 1, diz que as pessoas conhecendo Deus, não receberam como Deus, não glorificaram como Deus. Muitas pessoas vivem hoje, estão de pé, o Espírito de Deus mantém o seu coração batendo, que é um fôlego de Deus, não reconhecem a Deus, vivem longe de Deus, vivem as suas vidas como se a sua vida nunca fosse chegar ao fim, vive a sua vida embriagada com as coisas do mundo, com as coisas passageiras desse mundo. Mas Deus nos chama, através da sua palavra, a nos aproximarmos dele e sermos despertados para essa realidade. O tempo passa, a vida termina, e como você e eu estamos nos relacionando com Deus. Deus é um Pai amoroso, mas você já ouviu falar: Deus faz isso, Deus é bom. Mas eu quero te convidar a você conhecer o Senhor Deus por você mesmo, a andar com Deus, ser socorrido por Deus nessa terra, sabendo que sim, haverá um tempo em que todos nós vamos estar diante de Deus, e nós vamos ter que dar conta do conhecimento que nós temos de Deus. E nessa noite, quero deixar para você um versículo, Isaías 53. Glória a Deus. Eu já quero encerrar nessa noite. Glória a Deus. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos perdoados, para que nós, irmão, nossas ofensas diante de Deus fossem perdoadas. E hoje Ele nos convida a nos tornarmos filhos de Deus, mas sabendo que durante o período da nossa vida, Deus nos socorrerá, sim, Deus vai nos ajudar, mas acima de tudo, precisamos, irmão, estar debaixo da disciplina e da lei e da maneira com que Deus nos ensina a viver. Porque nós, irmãos, precisamos entender que não nascemos salvos. A salvação foi nos entregue através do sacrifício de Jesus, que perdoou os nossos pecados. O Pai o castigou no nosso lugar, mesmo ele não tendo pecado, para que nós pudéssemos receber de graça o favor de Deus e pudéssemos ser recebidos como filhos de Deus. Nós possamos honrar essa filiação e andar conforme o Pai nos tem chamado. Glória a Deus. Quero orar nessa noite por você. Existem pedidos de oração aqui, nossos irmãos sempre estão mandando para nós. É importante você mandar seu pedido de oração. É importante nós entendermos a palavra do Senhor. É importante, meu irmão, você entender que você é um filho amado, que Deus quer te curar, Deus quer te abençoar, mas acima de tudo, nós entendemos que nós precisamos compreender a palavra de Deus, nos ajustar à palavra de Deus, andar conforme a palavra de Deus nos ensina, para que Deus possa, através do tempo da nossa vida, nos ajudar, nos abençoar. A palavra do Senhor diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta sofrimentos. Provérbios.
A palavra de Deus diz que Deus quer nos abençoar e quer que não haja sofrimento na nossa vida. Mas ainda assim, como filhos amados, muitas vezes somos disciplinados para que nós possamos não sermos condenados com o mundo. Hoje eu quero orar pela vida do Silmar, a família. Ele pede oração. Glória a Deus. A vida da Neide, nossa irmã Neidinha, a Flor de Lis, a Raquel Rigo, a Lúcia dos Santos, a Amanda, a família, a Luciana, a Raiele, o Wellington, esses irmãos amados. Eles pedem hoje oração, e a palavra do Senhor diz assim: a oração do justo vale muito os seus efeitos. Hoje nós recebemos o entendimento da palavra do Senhor, mas eu quero que você que é um filho amado, Deus não tem prazer no seu sofrimento, não tem prazer na sua luta, não tem prazer, mas Deus quer abençoar, continuar. O Espírito Santo está continuando a obra do Senhor Jesus, e todos que vieram a Ele foram curados, foram socorridos. Mas se você é um filho amado de Deus, e hoje essa palavra, você está ouvindo essa palavra, se há alguma coisa dentro do seu coração que te incomoda, e se a palavra do Senhor diz assim: se o nosso coração, se o teu coração te acusa, maior é Deus do que teu coração. Todos nós, se há alguma coisa em nós que achamos que precisam ser ajustadas conforme a palavra de Deus, a nossa maneira de viver, hoje Deus nos concede essa oportunidade. A palavra nunca volta vazia, mas eu quero que você acredite agora que a graça de Deus, o favor imerecido, através dessa oração vai ser liberado. Se você precisa ser socorrido, se você precisa ser ajudado, se você precisa ser curado, se você precisa ser levantado, eu quero que você creia que o Pai quer fazer isso para a sua vida. Vamos orar? Se você tem o seu copo com água aí, meu irmão, coloque aí. Se você não foi buscar ainda, coloque. A palavra diz que as roupas de Paulo curavam, a sombra de Pedro, a atitude de fé. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos abençoar essa água. E se você está sofrendo, está preso em alguma situação, a graça do Senhor vai libertar a sua vida. Vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje, Pai, por todos os meus amados irmãos que compartilharam esta palavra, que vem para os filhos do Senhor. Filhos amados, nós, Pai, servos do Senhor, filhos amados do Senhor. Pai, te peço hoje, abençoa os meus irmãos que precisam de cura, que precisam que os céus sejam abertos, que precisam ser socorridos em sua vida financeira. Pai, hoje, em nome de Jesus, socorre. A palavra do Senhor nos diz que nós somos filhos amados, que o Senhor nos vê através de Jesus. O Senhor não olha para nós, para as nossas imperfeições, mas o Senhor olha através do sacrifício da cruz. E a palavra diz que tudo é possível que crê. Mesmo situações que nós falamos hoje aqui, Pai, de pessoas que estão sofrendo hoje, porque em um momento das suas vidas tiveram alguma situação que marcou a sua vida, e hoje estão vivendo consequências até daquilo que viveram, e elas entendem que nunca mais podem errar da maneira que erraram, e nem andar em caminhos que andaram. Esses filhos hoje se achegam ao Senhor, Pai, e se achegam ao Senhor pela graça, o favor imerecido. Pai, eu te peço hoje, socorre o meu irmão, Pai, que nessa noite vem até o Senhor com humilde coração, e se achega diante do Senhor, e olha para dentro de si e diz: Senhor, me perdoa, porque a palavra do Senhor também nos diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Tudo, Deus quer te dar um tempo novo, a você, filho amado. Deus quer te dar oportunidade de vida, oportunidade na sua vida, em qualquer área em que você falhou, caiu, mas em nome de Jesus você se achega a Deus hoje, com humilde coração. Pai, abençoa os meus irmãos que estão passando por tratamento, Pai,
tratamento físico. A palavra do Senhor nos diz que tudo é possível ao que crê. A palavra diz que tudo que nós pedirmos no nome do Pai, o livro de João diz que tudo que nós pedíssemos em nome de Jesus ao Pai, no nome do Filho, o Senhor faria para que o nome do Pai fosse glorificado. Hoje a tua palavra, Pai, veio para nós em um tom pesado e nos faz pensar, Deus, se há dentro de nós coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. E nos achegamos hoje, Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude, nos abençoe. Eu declaro, Pai, sobre a vida de todos os que estão hoje comigo participando dessa oração e que agora estão, Pai, diante desse copo d'água, que a graça, que é o favor imerecido, venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as pessoas que vão tomar essa água. E eu declaro que essa semana, se você crê no amor do Senhor, porque Deus Pai é amor, pela graça agora, receba a cura. Põe a mão sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Receba a cura do alto da cabeça à planta dos seus pés. Se você tiver cometido pecados que trazem acusação ao seu coração e trazem peso e amarram a sua vida, essa culpa, em nome de Jesus agora. A palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus agora, Pai, perdoe os pecados do seu povo, que se achegam ao Senhor com humilde coração, e que os céus se abram sobre eles agora, e que a bênção e o favor do Senhor, em nome de Jesus, alcance a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos ainda, coloca a mão sobre o teu coração, Pai. Quero orar hoje com toda a igreja do Senhor, com todos os meus irmãos, todos aqueles irmãos católicos, irmãos evangélicos, que estão ouvindo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa semana, a palavra também diz que tudo que nós ligarmos na terra vai ser ligado e desligado. Que essa semana seja uma semana de socorro, Pai, poderoso sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que espera um socorro da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro pela fé, em nome de Jesus, que agora os céus se abrem sobre esse meu irmão que precisa do socorro financeiro, na área da família, na área dos relacionamentos, que os céus se abrem sobre eles agora, e que essa semana vai ser uma semana do favor de Deus. Creia nisso, essa semana, a partir de agora, deste primeiro dia da semana, estamos orando pela palavra do Senhor que diz: buscai primeiro o reino do Senhor, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse primeiro dia da semana, do domingo, dia do Senhor, você está ligado, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e também recebendo a oração pela fé. Em nome de Jesus, declaro que esta semana vai ser uma semana de muita resposta, de muito favor, de portas abertas. Deus vai te socorrer, Deus vai te abençoar. Você é um filho amado, Deus vai abrir portas para você. Essa semana vai ser uma semana de muito milagre. Se você crê, diga: eu creio. Em nome de Jesus, o favor de Deus está sendo liberada sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Receba essa palavra. Deus abençoe os irmãos. E eu quero nessa hora agradecer você que está acompanhando na sua casa, você que está acompanhando os cultos, as lives. Eu quero que você continue aprendendo na palavra do Senhor, aprendendo quem é o Deus amoroso que você serve, sabendo que Ele é um Deus amoroso e é nosso Pai. E como Pai, muitas vezes Deus nos repreende, sim, mas para nós sermos salvos. E eu creio uma coisa, só quero resumir isso: toda a repreensão de Deus, ela tem um fundo para nos trazer libertação e para trazer favor de Deus. Toda a repreensão, irmão, é para trazer libertação e favor de Deus, em nome de Jesus. Eu quero nessa hora, terça-feira, o Binho está dando um recado aqui, terça-feira, live, o culto da família 7h30, o culto do lar. Quarta-feira, 3h da tarde, pastora Giane, aquele bate-papo que nós temos aí na quarta-feira. Se você tiver perguntas, pedido de oração, 3h da tarde. E também sexta-feira, culto da libertação. Amém? Deus abençoe os irmãos.
Feche os seus olhos, estenda a sua mão. Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós estamos levando seu pedido de oração e vamos estar orando constantemente por ele nas madrugadas. Deus abençoe os irmãos. Fique com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.